Então, a palavra agora é com a Karen. A Karen vai dividir o tempo com o Silvio Medeiros, né? Ela é enfermeira e pós-graduada em Educação e Saúde pela UFPR. E o Silvio Medeiros é publicitário, graduado pela PUC do Paraná, representando o Diário Desescolar. Então, agora eles vão ter 15 minutos, uma palavra. Bom dia a todos os presentes. É uma alegria fazer parte dessa audiência e desde já nos agradecemos a oportunidade de sermos ouvidos aqui. Então, para otimizar o tempo, nós preparamos um texto que preferimos ler para poder pontuarmos exatamente tudo que pensamos, né, e queremos defender. Então, talvez muitos... Vou me apresentar antes novamente. Nós somos casados há 16 anos. Nós temos 5 filhos. E nós fazemos, então, o homeschooling há quase uma década. E tudo se iniciou porque nossa filha tem dislexia moderada severa. E naquele momento a escola não alcançava mais a nossa filha. E por esse motivo nós vimos, né, na prática de educação domiciliar um novo caminho a ser trilhado e que era possível. Então agora eu vou começar aqui com o nosso texto. Talvez muitos hoje sintam um certo medo a respeito da educação domiciliar, e isso é compreensível. Há 10 anos atrás nós também sentíamos esse medo. Mas o que nós podemos comprovar com o tempo, com alguma paciência e dedicação, é que por trás deste medo havia um bem pelo qual valia a pena trabalhar. Os pais educadores, pois por mais que lhes faltem a experiência pedagógica da sala de aula, não lhes faltam compromisso, vínculo e um amor capaz de superar qualquer obstáculo. Há pouco mais especialistas em teorias ou métodos pedagógicos, é verdade, mas todos eles têm em comum uma especialidade fundamental para qualquer projeto educacional de sucesso. Eles são profundos conhecedores dos seus alunos, são de fato os maiores especialistas dos próprios filhos. Conhece-os desde sempre, acompanha-os desde a primeira batida do coração e reconhecem muito bem que cada uma das suas limitações e também das suas aptidões, e estão naturalmente inclinados para personalizar o trato educacional. Sim, quando olhamos para os países que regulamentaram o homeschooling, vemos que também lá o medo deu lugar a uma modalidade educacional cada vez mais estabelecida e que vem se provando extremamente valiosa para suas sociedades. Na realidade, alguns países incorporaram dentro do sistema escolar público práticas usualmente vividas em lares educadores no mundo todo, como foi o caso da Finlândia. Como todos sabem, a Finlândia é reconhecida como o país com o melhor sistema de educação pública do mundo e também um entre os mais de 60 países que reconhecem o homeschooling como uma opção educacional legítima. E à semelhança de muitas famílias educadoras, o sistema educacional público da Finlândia adotou um conteúdo curricular menos extenso, porém mais profundo, não focado em provas, mas em assimilação. Hoje suas aulas são menores, com mais intervalos, não focado, né, em provas, como eu disse. Os seus professores permanecem com os seus alunos por muitos anos, promovendo um maior vínculo e possibilitando maior personalização da educação. Exatamente como fazem a maioria das famílias educadoras. Lá as provas são esporádicas, restritas ao período que compreende o nosso ensino médio. A ideia é formar e educar levando em conta o ritmo e a capacidade real de cada aluno, com parâmetros calcados não em abstrações, mas na pessoa de carne e osso que quer aprender. Mais liberdade educativa, direcionada por um profundo senso de responsabilidade para com as nossas crianças. Não constitui qualquer ameaça ao desenvolvimento de um povo, pelo contrário, promove e acelera sua realização. É do mais alto interesse de um país que novas gerações de cidadãos tenham a oportunidade de serem formadas com uma especial segurança afetiva, gozando de maiores vínculos comunitários e atendendo às necessidades especiais de cada um dos seus novos membros.
Não é à toa que países como a Nova Zelândia oferecem aos pais e educadores incentivos e recursos econômicos, porque entendem que estes pais fazem um trabalho de qualidade que o Estado não pode prover, mas que nem por isso estão desobrigados a valorizar. E é por isso que é do mais alto interesse do Brasil que aqueles pais que livremente desejarem remodelar suas vidas para assumir o protagonismo educacional de seus filhos, que é uma tarefa árdua, mas não ingrata, não sejam punidos por identificarem suas vidas com a causa da educação. Quanto mais famílias sentirem como responsabilidade própria a formação integral de seus filhos, tanto melhor será a educação do nosso país. Por isso, um evento como esse, em que as famílias que praticam homeschooling possam ser ouvidas e compreendidas no centro político do nosso país, é muito oportuno, porque é no encontro, no diálogo e na busca do consenso que a verdadeira política se faz presente. E uma vez que a finalidade da política é alcançar o bem comum, o bem de todos, naquilo que todos temos em comum, e uma vez que a instrução é sim um componente do bem comum, hoje viemos pedir ao Estado brasileiro que reconheça em todo agente educador, sejam professores, profissionais, pais ou familiares, também um promotor do bem comum. Infelizmente, por falta de uma regulamentação adequada, inúmeros agentes educativos, mais precisamente famílias educadoras, que promovem em seus lares e comunidades o desenvolvimento das novas gerações, são discriminados pelo Estado ainda de uma forma inaceitável. São inúmeros os constrangimentos que as famílias educadoras em todo o país sofrem todos os dias, especialmente aquelas menos favorecidas. Atualmente não existem caminhos institucionais que garantam às famílias educadoras qualquer tipo de certificação antes dos 18 anos, o que gera uma série de inconveniências, como, por exemplo, ingressar em uma faculdade. A única alternativa é aguardar até os 18 anos para se fazer a prova do Enseja. Infelizmente, por mais que famílias educadoras produzam um plano de educação, documentem e registrem o avanço educacional de seus filhos, nenhuma evidência é levada em conta para se reconhecer o trabalho feito. As crianças e adolescentes que praticam homeschooling também não têm direito ao passe livre, tampouco a qualquer desconto na compra de passagens para o transporte coletivo. Em muitos países em que o homeschooling já é uma realidade estabelecida, como nos Estados Unidos e Canadá, é comum ver em parques, museus, bibliotecas, etc., dias, horários e preços especiais para receber visitas de estudantes domiciliares. No Brasil, esses estudantes não recebem qualquer tipo de acolhimento, como também estão excluídos das práticas de desconto hoje destinadas apenas a estudantes escolares, inviabilizando assim seu maior enriquecimento cultural. Em muitos municípios, só é possível receber alguns atendimentos da administração pública quem estuda em escola. Por exemplo, na cidade de São Paulo, se você faz homeschooling, está proibido de participar de conservatórios públicos por exigência da matrícula escolar, dependendo da boa vontade dos diretores para ingressar. Entendemos que isso faz parte de um sistema para evitar que as crianças sejam desassistidas na educação, mas na prática acaba discriminando crianças e adolescentes que compartilham uma mesma dignidade e um mesmo objetivo de se desenvolver. Ainda na esteira da discriminação, estudantes domiciliares são excluídos de competições estudantis, como Olimpíadas de Matemática, Física, Xadrez, muitas vezes tratados como párias entre os seus pares. Aqui é preciso entender que as famílias educadoras não pedem compaixão ou favores especiais do Estado. O que elas pedem é o justo reconhecimento do seu papel como educador. Como bem nos recorda a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de educação que será ministrada aos seus filhos. E a nossa própria Constituição reconhece a educação como direito da criança e dever do Estado e da família. E para nós, esse dever mútuo é chave para encontrarmos um caminho de regulamentação. Precisamos fugir da falsa dicotomia que instrumentaliza as nossas crianças a concepções reducionistas da pessoa. Os filhos não são propriedade do Estado, tampouco da família. São antes pessoas com direitos e dignidade inalienáveis e tanto Estado quanto família devem agir em espírito de cooperação, entendendo que cada criança é um fim em si mesmo e se realizam no desenvolvimento pleno dos seus potenciais, tendo em vista o serviço do bem comum. Não acreditamos nem no monopólio da educação pelo Estado, tampouco na autonomia total, arbitrária e irrestrita da família aos seus filhos. Precisamos tanto proteger nossas crianças de famílias negligentes, quanto de um Estado autoritário e impositivo. A educação domiciliar não se opõe ao justo papel da política em oferecer instrução
como meio de desenvolvimento da pessoa e construção do bem comum. Muito menos antagoniza as instituições escolares, sejam elas privadas ou públicas. E aqui é preciso repetir para que fique bem claro, não há antagonismo entre a prática da educação domiciliar e ao Estado, e tampouco às escolas. As famílias educadoras não interessam o enfraquecimento das escolas ou a desvalorização dos professores. Pelo contrário, interessa criar caminhos institucionais de intercâmbio que favoreçam a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. Por exemplo, em algumas partes dos Estados Unidos, famílias educadoras podem enviar seus filhos às escolas para praticarem educação física ou alguma disciplina que lhes interesse. Em todos os países em que o homeschooling se tornou realidade, o que se viu acontecer foi um florescimento das interações entre educadores e famílias educadoras, valorizando bons profissionais e gerando novos empreendedores educacionais, como editoras, serviços de consultoria e treinamento às famílias. Não por acaso, em países como o Canadá, não é raro ver o nascimento de novas escolas oriundas de comunidades de homeschoolers. E isso é fruto desse livre intercâmbio entre protagonistas educacionais. Se entendemos que o fim da educação é o desenvolvimento da pessoa, podemos encontrar caminhos de cooperação onde todos ganham. E aqui não podemos nos esquecer do princípio da subsidiariedade. Esse princípio nos orienta para o maior favorecimento do organismo social, que um ente maior, provedor, só deve ser acionado para ajudar quando um ente menor não estiver em condições de suprir suas necessidades. Existem muitas famílias que são entes menores que estão aptos a instruir seus filhos. Para essas famílias, acreditamos que o homeschooling é um direito a ser respeitado. Para famílias que não se sentem aptas ou possibilitadas a instrução formal dos seus filhos, somos a favor de que um ente maior, comunidade, instituições, associações, igreja e, por último, Estado, cooperem de forma subsidiária essas famílias, e sempre respeitando uma ordem de grandeza. Assim, preservamos também o Estado para que a sua ação seja mais eficaz nos casos em que somente ele pode intervir. Que o Estado multiplique as escolas pelo país, mas aonde houver real necessidade, aonde faltar possibilidade aos entes menores, mas sempre em cooperação e em auxílio às famílias, sem as quais nem Estado poderia haver. E quanto à socialização, este é um processo de pertencimento, identificação, convivência à comunidade e não é um fenômeno exclusivo da escola. Socializar é visitar museu com seus amigos, é brincar num parque, praticar esporte, conviver com a própria comunidade. A ideia de que um estudante domiciliar fica apenas em sua casa não se verifica em qualquer parte. Os estudantes domiciliares estão inseridos no mundo real, socializam em encontros com outras famílias, socializam com comerciantes, com servidores, com idosos, com toda a comunidade à sua volta. Na escola, a socialização acontece entre os pares da mesma idade e quase sempre socialmente e economicamente muito parecidos. A socialização da escola acontece num ambiente fechado, controlado, com baixa oportunidade de interação e quase sempre é restrita a poucos minutos de intervalo. A socialização, antes de ser um argumento contra o homeschooling, ela é, na realidade, um argumento a favor, porque o processo de convivência se dá no mundo real, de forma orgânica e não controlada, entre pessoas diversas, das mais variadas idades e culturas, o que acontece em clubes, igrejas, empresas, sindicatos. E, por fim, gostaríamos de propor um olhar atento à prática da regulamentação do homeschooling em Portugal, que para nós parece um modelo sensato, replicável no Brasil e que equilibra os interesses de liberdade das famílias educadoras e a justa preocupação do Estado com a devida instrução das nossas crianças. Em Portugal, as famílias elas precisam matricular seus filhos em uma escola, podendo ser pública ou privada. A escola acompanha o desenvolvimento da criança a ser educada, porque no final do ano ela entrega um portfólio de atividades que foram realizadas em casa para a escola. E do 1º ao 4º ano, a criança passará por uma única prova somente no final deste ciclo. As disciplinas são português, matemática, inglês, introdução à história, geografia e ciências. Mas o peso maior é português e matemática. No 2º ciclo, que vai do 5º ao 6º ano, a aplicação de prova acontece somente no final do 6º ano. No 3º ciclo,
do 7º ao 9º, a aplicação acontece somente no final do 9º ano. Dessa forma, mantém-se a liberdade das famílias em educar conforme o ritmo e a personalidade de cada filho, mas sem deixar de verificar a seriedade e o compromisso da família. Entendemos que para muitas famílias essa é uma solução desagradável, mas também entendemos que para muitos defensores do monopólio educacional da escola, essa também é uma solução que não agrada. Nos parece, portanto, um meio que viabiliza pelo menos um início da regulamentação tão urgente e necessária para as famílias educadoras.